Janeiro de 2025. Leste da Ucrânia. Em algum ponto escondido entre árvores destruídas e neve, existe uma máquina que, à primeira vista, parece não pertencer àquela guerra. Ela pesa cerca de 45 toneladas. Possui uma enorme arma de 155 milímetros. É blindada, é sobre lagartas. E foi construída na Grã-Bretanha décadas atrás. Mas existe um detalhe que torna essa história muito mais interessante. A própria Grã-Bretanha já havia decidido que aquela máquina estava velha. Ela não era o futuro, não era a arma mais moderna. Seu alcance já era inferior ao de sistemas mais recentes. E, mesmo assim, quando chegou à Ucrânia, ela encontrou uma maneira de se tornar extremamente perigosa. Seu segredo não estava apenas no alcance, nem no tamanho do canhão. Estava em algo muito mais simples. Ela conseguia disparar e desaparecer. Os russos podiam detectar o disparo. Podiam calcular de onde o projétil havia vindo. Podiam preparar o contra-ataque. Mas quando os projéteis russos chegavam, muitas vezes não havia mais ninguém naquele lugar. E é aqui que começa a história do AS-90. Uma máquina britânica considerada velha. Uma máquina que a Grã-Bretanha decidiu abandonar. E que a Ucrânia transformou em uma das suas armas de artilharia mais importantes. O problema da artilharia, para entender o AS-90, primeiro precisamos entender como funciona essa guerra. A Rússia sempre deu enorme importância à artilharia. Na doutrina soviética, os canhões não eram apenas armas de apoio. Eles eram uma das principais ferramentas para destruir posições inimigas e abrir caminho para o avanço das tropas. Quando a invasão em larga escala começou em 2022, essa vantagem numérica continuava existindo. A Rússia tinha milhares de peças de artilharia. A Ucrânia tinha muito menos. E durante determinados períodos da guerra, a diferença na quantidade de projéteis disparados chegou a ser enorme. O texto base cita uma estimativa de aproximadamente 5 projéteis russos para cada um disparado pela Ucrânia. Agora imagine estar dentro de uma bateria ucraniana. Você sabe que o inimigo possui muito mais munição. Você sabe que existem radares capazes de localizar a origem dos seus disparos. E sabe que, depois que você atirar, o relógio começa a correr. O caçador invisível. Quando um canhão dispara, o projétil deixa uma trajetória no céu. Um radar de contrabateria pode detectar essa trajetória. Depois, os computadores fazem o caminho inverso. Eles calculam de onde o projétil veio e transformam aquela informação em coordenadas. O resultado é simples. Um ponto no mapa. E aquele ponto pode receber uma chuva de artilharia segundos depois. Para uma peça rebocada antiga, isso é um pesadelo. Ela precisa ser posicionada, precisa ser preparada, precisa disparar, depois precisa ser retirada. E cada segundo parado aumenta o risco. Foi justamente nesse ambiente que o AS-90 começou a mostrar sua principal vantagem. A chegada do AS-90. O AS-90 era um obuseiro autopropulsado britânico de 155 milímetros. A Grã-Bretanha construiu 179 unidades entre 1992 e 1995. Na época em que foi criado, era uma peça moderna, mas décadas depois, a situação era diferente. Seu canhão tinha calibre de 39 vezes o comprimento. Outros sistemas modernos utilizavam canos de 52 calibres. Isso significava maior alcance. O AS-90, utilizando uma munição convencional, alcançava aproximadamente 24,7 km, segundo o texto. No papel, isso não parecia impressionante. E aqui está o primeiro grande erro que alguém poderia cometer: olhar apenas para o alcance. Porque o AS-90 tinha outras características, e uma delas era capaz de mudar completamente sua sobrevivência no campo de batalha. 3 disparos antes do primeiro atingir o alvo. Imagine uma bateria de AS-90 recebendo coordenadas. O alvo está pronto. O sistema aponta. A tripulação prepara a munição. E então começa. Primeiro disparo. Poucos segundos. Segundo disparo. Mais um. Terceiro disparo. Antes mesmo de o primeiro projétil atingir o alvo. 3 projéteis já estão viajando pelo céu. O texto base destaca que o AS-90 podia disparar 3 tiros em menos de 10 secs. Isso é extremamente importante, porque não se trata apenas de disparar rápido. Trata-se de colocar uma grande quantidade de explosivos sobre o alvo e depois desaparecer. Em um teste britânico citado no material,
dois AS-90 conseguiram colocar 261 quilos de explosivos sobre um único ponto em uma janela extremamente curta. Agora pense no que isso significa. Você não precisa permanecer no local durante minutos. Você precisa entrar, disparar e sair. O computador com um canhão, mas havia outra característica: o sistema de controle de tiro. O AS-90 conseguia receber as coordenadas do alvo e realizar automaticamente grande parte do processo de pontaria. A arma podia se posicionar com precisão. Enquanto os sistemas mais antigos dependiam muito mais da preparação manual, o AS-90 tinha uma vantagem tecnológica. Os próprios ucranianos passaram a descrevê-lo, segundo o texto base, como um computador com um canhão. E a lógica era simples: receber, apontar, disparar, mover. Essa sequência poderia salvar uma tripulação, porque o verdadeiro inimigo não era apenas o canhão russo. Era o tempo, o jogo de gato e rato. Imagine o que acontece depois de um disparo. O radar russo detecta o projétil, calcula sua trajetória, tenta descobrir a posição do AS-90. Mas o AS-90 já está se movendo. A máquina de 45 toneladas começa a deixar a posição. Enquanto isso, o radar ainda está trabalhando. Os operadores ainda estão calculando. As ordens ainda precisam ser transmitidas. E quando os projéteis russos finalmente chegam, o local pode estar vazio. Era exatamente isso que tornava a mobilidade tão importante. Não era luxo, não era conforto, era sobrevivência. Mas a Rússia percebeu. Naturalmente, os russos perceberam. Canais militares começaram a divulgar imagens de drones procurando especificamente essas armas britânicas. E isso diz muito, porque ninguém gasta recursos tentando destruir uma arma que considera irrelevante. O AS-90 havia se tornado um alvo, e agora começava uma nova fase. A Rússia precisava encontrar uma maneira diferente de caçá-lo, porque o método tradicional não estava sendo suficiente. A Grã-Bretanha decidiu entregar todos. Agora vem uma das partes mais impressionantes dessa história. A Grã-Bretanha não enviou apenas algumas unidades. Segundo o texto base, quando o levantamento foi divulgado, ficou confirmado que 99 AS-90, todos os que ainda estavam em serviço britânico, foram enviados para a Ucrânia. Todos. Isso significa que a Grã-Bretanha abriu mão de toda a sua frota desse tipo. Não ficou uma grande reserva doméstica esperando uma emergência. A capacidade simplesmente foi enviada. E isso criou um problema, porque o exército britânico precisava continuar tendo artilharia. O preço de essa decisão. O problema é que o AS-90 já estava envelhecendo. Relatórios britânicos citados no texto apontavam que a artilharia pesada do país estava obsoleta e com alcance inferior ao de sistemas modernos. Ou seja, a Grã-Bretanha sabia que estava enviando uma capacidade importante e sabia que teria de substituí-la. A solução provisória envolveu os obuseiros Archer, mas era apenas uma solução temporária. Enquanto isso, um novo sistema precisaria ser desenvolvido ou adquirido. O texto base cita um contrato de aproximadamente 1 bilhão de libras para 72 novos sistemas RCH-155, com as primeiras unidades previstas somente posteriormente. Então existe uma ironia nessa história. A Grã-Bretanha entregou à Ucrânia uma arma que já considerava antiga e ficou temporariamente sem uma capacidade equivalente própria. E a Rússia? A Rússia tinha uma vantagem enorme: quantidade, mais canhões, mais munição, mais capacidade de manter o fogo. Mas o AS-90 não estava tentando competir com a Rússia em quantidade. Ele estava competindo de outra maneira: precisão e sobrevivência. A Rússia podia disparar mais, mas precisava encontrar o alvo. A Ucrânia precisava fazer o AS-90 sobreviver. E isso criou uma espécie de jogo de xadrez. A Rússia procurava. A Ucrânia escondia. A Rússia observava. A Ucrânia mudava de posição, e cada disparo podia revelar a localização. Mas então surgiu uma ameaça pior. O campo de batalha mudou, e a ameaça que passou a perseguir os AS-90 não era exatamente aquela para a qual eles haviam sido projetados. Drones. Drones de reconhecimento. Drones FPV. Munições vagantes. Lancets. Agora o problema era diferente. Um radar de contrabateria precisava detectar o disparo. Um drone podia simplesmente ficar esperando. Ele poderia permanecer sobre a área, observar
esperar a máquina aparecer e atacar quando tivesse uma oportunidade. Isso transformou o campo de batalha. Antes, a pergunta era: onde o canhão disparou? Agora era: onde o canhão está? O AS-90 começa a ser caçado. Segundo o levantamento citado no texto base, até meados de 2025, havia registros visuais de 19 AS-90 perdidos ou danificados, sendo 13 destruídos e 6 fora de combate. Mas existe uma diferença importante. Esses números representam apenas aquilo que pôde ser confirmado por imagens. E isso significa que o número real poderia ser diferente. O AS-90 não era invulnerável. Nenhuma máquina é. Mas havia uma pergunta ainda mais interessante. Como alguns desses veículos conseguiam sobreviver depois de serem atingidos repetidamente? 6 ataques contra um único AS-90. No verão de 2024, surgiu um caso particularmente impressionante citado no texto. Um único AS-90 teria sido atacado várias vezes. Primeiro, artilharia. Depois, 2 drones FPV. Mais artilharia. E então, um Lancet. Ao todo, 6 ataques. Agora imagine estar dentro daquela máquina. Você acabou de sobreviver a um ataque. Ainda existe fumaça. O veículo está danificado. E então aparece outro drone, depois outro, e depois mais artilharia. Quando a fumaça finalmente diminuiu, o AS-90 ainda estava ali, danificado, mas não destruído. E, segundo a reportagem citada no texto, a tripulação provavelmente conseguiu sobreviver. O segredo não era só a blindagem. Esse episódio revela algo importante. A sobrevivência de uma peça de artilharia moderna não depende de uma única coisa. Não é apenas blindagem. Não é apenas velocidade. Não é apenas camuflagem. É tudo junto. A tripulação precisava escolher uma boa posição. Precisava esconder o veículo. Precisava utilizar redes de camuflagem. Precisava aproveitar as árvores, precisava conhecer o terreno e precisava estar pronta para sair. Um AS-90 parado em campo aberto era um alvo. Um AS-90 escondido era um problema completamente diferente. A guerra ficou transparente. Os drones mudaram uma regra fundamental. Antes, esconder uma arma significava simplesmente não ser visto por observadores inimigos. Agora existe uma quantidade enorme de olhos no céu. Um drone pode permanecer observando uma área, pode procurar movimentos, pode identificar veículos, pode acompanhar uma posição. E isso significa que simplesmente não ser visto ficou muito mais difícil. Mas existe uma diferença entre ser visto e ser destruído. A Rússia podia encontrar um AS-90. Isso não significava automaticamente que conseguiria matá-lo. A verdadeira vantagem, e aqui voltamos àquela primeira cena, o oficial ucraniano, Azuri, comandante de bateria. Ele havia operado os antigos sistemas soviéticos, conhecia suas limitações, e quando comparou esses sistemas ao AS-90, não falou sobre quilômetros, não falou sobre calibre, não falou sobre blindagem. Ele comparou carros. Um era como dirigir um Ziguli, o outro como dirigir um Mercedes classe E. A diferença, segundo ele, era colossal, porque a diferença estava na maneira como a máquina respondia, na velocidade, na precisão, na automação, na facilidade de operação e, principalmente, na capacidade de fazer o trabalho e sair dali. O AS-90 não era uma arma perfeita, mas existe uma coisa importante. O AS-90 não era uma arma milagrosa. Seu alcance era inferior ao de vários sistemas modernos. Seu cano sofria desgaste. A munição específica para seu canhão de 39 calibres era uma preocupação. E como o sistema deixou de ser produzido, cada unidade perdida era extremamente difícil de substituir. Isso significa que a frota ucraniana de AS-90 era limitada. Cada veículo destruído representava uma perda que não poderia ser facilmente compensada. E isso tornava a sobrevivência ainda mais importante. Então, quem estava ganhando? A Rússia tinha quantidade. A Ucrânia tinha menos armas. A Rússia tinha mais munição. A Ucrânia precisava economizar. A Rússia possuía sistemas capazes de localizar posições. A Ucrânia precisava desaparecer. Então o AS-90 não precisava destruir centenas de canhões russos sozinho. Ele precisava fazer uma coisa muito mais simples: continuar funcionando. Disparar, atingir, mudar de posição, esconder, repetir.
dia após dia. O verdadeiro legado. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão interessante. A Grã-Bretanha construiu AS-90 para uma guerra que nunca aconteceu. Ele foi projetado durante a Guerra Fria. Foi criado pensando em um conflito convencional de grande escala. Depois envelheceu, foi considerado ultrapassado e acabou sendo entregue a outro país. Mas, décadas depois de sair da linha de produção, ele voltou à guerra. Não contra o inimigo que seus projetistas imaginavam, mas contra uma potência que possuía uma enorme força de artilharia. Encerramento. No fim, o AS-90 não venceu porque era o maior. Não venceu porque tinha o maior alcance. E certamente não venceu porque era indestrutível. Ele sobreviveu porque seus operadores aprenderam a usar aquilo que a máquina ainda tinha de melhor: velocidade, precisão, automação, mobilidade. E principalmente, tempo. O AS-90 precisava de apenas alguns segundos para fazer aquilo que precisava: disparar e desaparecer. Para os russos, aquele intervalo podia significar a diferença entre encontrar um alvo e encontrar apenas uma posição vazia. Uma máquina britânica que seu próprio país já considerava velha acabou atravessando décadas de história para chegar às árvores congeladas da Ucrânia. E ali, nas mãos de uma tripulação que aprendeu a conhecê-la, ela ganhou uma nova vida. A Grã-Bretanha encerrou a história do AS-90. Mas não foi em um depósito, não foi em um museu, foi na Ucrânia. E enquanto ainda houver um deles escondido entre as árvores, com sua tripulação esperando a próxima ordem, a história dessa máquina ainda não terminou. Porque algumas armas não precisam ser as mais modernas para serem perigosas. Às vezes, elas só precisam continuar funcionando. E o AS-90 provou exatamente isso.